Capítulo 3 da Política Rural. Artigo 250. A política de desenvolvimento rural tem como objetivo o fortalecimento socioeconômico do município, a fixação do homem ao campo, com padrões de vida digna do ser humano e diminuição das discrepâncias sociais entre a zona urbana e a zona rural. Artigo 251. A política rural no âmbito no município de Aracaju deverá ser definida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que definirá diretrizes visando ao desenvolvimento de suas potencialidades, buscando: Inciso 1. Criar unidades de conservação ambiental. Inciso 2. Preservar a cobertura vegetal de proteção das encostas, nascentes e cursos d'água. Inciso 3. Propiciar refúgio à fauna. Inciso 4. Proteger e preservar os ecossistemas. Inciso 5. Garantir a perpetuação de bancos genéticos. Inciso 6. Implantar projetos florestais. Inciso 7. Implantar parques naturais. Inciso 8. Ampliar as atividades agrícolas. Inciso 9. Promover e estimular os pequenos agricultores comunitários. Artigo 252. O município deve atuar na fiscalização dos processos de beneficiamento, industrialização e comercialização de produtos agrícolas de origem animal ou vegetal, visando a preservação da saúde pública. Artigo 253. O município, em consonância com as legislações federal e estadual, deve estabelecer lei complementar, visando ao controle na utilização de agrotóxicos e outros produtos perigosos para a saúde humana e o equilíbrio ecológico. Artigo 254. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano definirá os critérios para a urbanização das áreas rurais. Capítulo 4 da Política Ambiental. Artigo 255. Todos têm direito ao meio ambiente saudável, ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos das espécies e ecossistemas, controlando a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida e o meio ambiente. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo impõe-se a todos e, em especial, ao poder público municipal o dever de defendê-lo, preservá-lo para o benefício das gerações atuais e futuras. Parágrafo 2º. O direito ao ambiente saudável estende-se ao ambiente de trabalho, ficando o município obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva à saúde física e mental. Artigo 256. É dever do poder público elaborar e implantar, através do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, uma política de recuperação, preservação e conservação do meio ambiente e recursos naturais que contemple o levantamento e conhecimento das características dos elementos naturais, de seus usos, definição das paisagens, ecossistemas e elementos de significado especial, bem como as diretrizes para o seu melhor aproveitamento. Parágrafo único. Entende-se por elementos naturais o ar, a água, o solo, o subsolo, a fauna e a flora. Artigo 257. As paisagens e ecossistemas de significado especial serão definidos e garantidos por meio de controle e fiscalização, sobretudo aqueles definidos em lei, tais como nascentes, margens de rios, manguezais, restingas, dunas e encostas. Artigo 258. Cabe ao poder municipal, entre outras atribuições,
Inciso 1. Promover a educação ambiental multidisciplinar em todos os níveis das escolas municipais e disseminar as informações necessárias ao desenvolvimento da consciência crítica da população para a preservação do meio ambiente. Inciso 2. Prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de degradação ambiental. Inciso 3. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a ser analisado pelo órgão competente do município, a que se dará publicidade. Inciso 4. Controlar e fiscalizar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que importem riscos para a qualidade de vida e ao meio ambiente. Inciso 5. Exigir das indústrias instaladas ou com projetos de instalação no município de Aracaju efetuar o tratamento dos resíduos poluentes, de conformidade com a legislação específica. Inciso 6. Licenciar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, na forma da lei. Inciso 7. Promover ampla arborização dos logradouros públicos na área urbana, bem como a reposição dos espécimes em processo de deterioração ou morte. Inciso 8. Proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extorsão, a captura, a produção, o transporte, a comercialização e o consumo de seus espécimes e subprodutos. Inciso 9. Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 10. Garantir as informações sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental e, em particular, os resultados das auditorias. Inciso 11. Reduzir ao máximo a aquisição e utilização de material não reciclável e não biodegradável, além de divulgar os malefícios desse material sobre o meio ambiente. Inciso 12. Fiscalizar a emissão de poluentes por veículos automotores e estimular a implantação de medidas de uso de tecnologia que venham minimizar seus impactos. Inciso 13. Estimular a adoção de alternativas de pavimentação, como forma de garantir menor impacto à impermeabilização do solo. Inciso 14. Garantir percentual mínimo obrigatório de cobertura vegetal em solo natural de lotes e terrenos particulares ou públicos situados no território municipal, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Inciso 15. Inspecionar o teor de tóxicos na alimentação e estudar alternativas menos prejudiciais para a utilização de inseticidas, sejam eles inseticidas, fungicidas, herbicidas ou quaisquer outros em utilização descabida na região. Inciso 16. Incentivar a comunidade para incorporar à cidade e seus arredores superfícies verdes, tais como jardins, parques, conjuntos habitacionais entremeados, na medida do possível, com a vegetação própria dos locais. Inciso 17. Obrigar os proprietários de terrenos baldios que estão localizados na zona urbana da cidade a conservar seus terrenos limpos e murados, contribuindo para um ambiente urbano mais agradável. Inciso 18. Evitar despejos de dejetos nos cursos d'água.
Inciso 19. Estimular a substituição do perfil industrial do município, incentivando a indústria de menor impacto ambiental. Inciso 20. Outras definidas em lei. Artigo 259. O município deve discriminar por lei. Inciso 1. As áreas e as atividades de significativa potencialidade de degradação ambiental. Inciso 2. Os critérios para o estudo de impacto ambiental, assegurada a audiência pública para a informação e discussão sobre o projeto. Inciso 3. O licenciamento de obras causadoras de impacto ambiental, obedecendo sucessivamente aos seguintes estágios: licença prévia, de instalação e de funcionamento. Inciso 4. As penalidades para empreendimentos já iniciados ou concluídos sem licenciamento e a recuperação da área de degradação, segundo os critérios e métodos definidos pelos órgãos competentes. Inciso 5. Os critérios que nortearão a existência de recuperação ou reabilitação das áreas sujeitas a atividades de mineração. Artigo 260. O ato lesivo ao meio ambiente sujeitará o infrator, pessoa física ou jurídica, à interdição temporária ou definitiva das atividades, sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais, bem como da obrigação de reparar o dano causado. Artigo 261. O município deve promover medidas judiciais e administrativas que responsabilizarão os causadores de poluição ou de degradação ambiental. Artigo 262. É vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente natural e de trabalho. Parágrafo único. As concessionárias ou permissionárias de serviços públicos municipais, no caso de infração às normas de proteção ambiental, não é admitida renovação de concessão ou permissão, enquanto perdurar a situação de irregularidade. Artigo 263. São vedados no território municipal: inciso 1. A produção, distribuição e venda de aerossóis que contenham clorofluorcarbono. Inciso 2. O armazenamento e eliminação inadequada de resíduos tóxicos ou radioativos. Inciso 3. A caça profissional, amadora e esportiva. Inciso 4. A existência de lixo radioativo. Inciso 5. A existência de depósitos inadequados ou não autorizados de substâncias explosivas. Inciso 6. O transporte, através do município, de substâncias tóxicas, radioativas ou poluidoras, sem os devidos equipamentos de segurança ou preventivos. Artigo 264. É obrigatório aos possuidores de propriedades privadas comunicarem compulsoriamente acidentes com agrotóxicos, sob pena das sanções previstas em lei. Artigo 265. As obras de poder público também estão sujeitas à avaliação de impactos ambientais. Artigo 266. O município, no controle da qualidade ambiental, regulamentará, com base no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, os níveis de uso, de utilização e de poluição permitidos para o ar, água, solo e subsolo e produção de ruídos. Parágrafo único. O licenciamento das atividades que impliquem poluição sonora do ar, da água, do solo e do subsolo será antecedido de análise prévia do respectivo projeto pelo órgão ambiental do município, sendo concedido somente após o atendimento das exigências formuladas.
Artigo 267. Aquele que explorar recursos minerais e ou hídricos fica obrigado a recuperar, desde o início da atividade, o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica previamente exigida pelo órgão municipal de controle da política ambiental. Parágrafo único. O município pode, a qualquer momento, através de ato administrativo, suspender os trabalhos de exploração e aproveitamento minerais e ou hídricos que ponham em risco a segurança, saúde e higiene da população, bem como a preservação do meio ambiente. Artigo 268. É proibida a retirada de areia das dunas e outras áreas de proteção permanente, sob pena das sanções legais previstas em lei. Artigo 269. É proibida a instalação de reatores nucleares, com exceção daqueles destinados à pesquisa científica e ao uso terapêutico, cuja localização e especificação serão definidos em lei. Artigo 270. O poder público municipal será assessorado pelo Conselho Municipal de Proteção de Defesa do Meio Ambiente, órgão colegiado autônomo e deliberativo, composto paritariamente por representantes do poder público, entidades ambientais, representantes da sociedade civil, que, entre outras atribuições definidas em lei, deverá: Inciso 1. Analisar qualquer projeto público ou privativo que implique em impacto ambiental. Inciso 2. Recomendar ao Executivo Municipal a aprovação ou não de qualquer projeto que implique impacto ambiental. Artigo 271. No orçamento municipal deverão constar valores destinados à defesa do meio ambiente e para o saneamento básico. Artigo 272. Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado, na forma da lei, a realizar programas de monitoragem, a serem estabelecidos pelos órgãos competentes. Artigo 273. As infrações e penalidades de matéria ambiental deverão ser regulamentadas em lei. Parágrafo único. Os recursos oriundos de multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais serão destinados ao Fundo de Áreas Verdes. Artigo 274. É vedado ao poder público edificar, descaracterizar praças, parques, reservas ecológicas e espaços tombados do município, ressalvadas as construções estritamente necessárias à preservação e ao aperfeiçoamento das mencionadas áreas. Artigo 275. São áreas de proteção permanentes. Inciso 1. Os manguezais. Inciso 2. As áreas de proteção das nascentes de rios. Inciso 3. As áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias. Inciso 4. As áreas estuarinas. Inciso 5. As paisagens notáveis. Inciso 6. As áreas de dunas. Inciso 7. As áreas de restinga. Inciso 8. O mar e as praias. Inciso 9. Os mananciais subterrâneos e de superfície. Inciso 10. O subsolo. Inciso 11. As faixas de proteção dos talvegs. Artigo 276. Compete ao município fiscalizar as águas subterrâneas dentro do seu território para protegê-las dos agentes poluidores. Parágrafo 1º. Consideram-se águas subterrâneas as águas que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo, suscetíveis da exploração e utilização pelo homem.
Parágrafo 2º, entende-se por poluição os resíduos sólidos, líquidos e gasosos que alterem as propriedades físicas, químicas e biológicas, acarretando prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população, fauna e flora natural. Artigo 277. Para a fixação das áreas ou distritos industriais, o município deve observar quanto ao meio ambiente, inciso 1, sua localização em função do grau poluidor das indústrias a serem implantadas. Inciso 2, área máxima de construção permitida. Inciso 3, área mínima de ajardinamento, parques ou reservas florestais. Inciso 4, a existência de serviços públicos necessários à infraestrutura urbana e saneamento básico. Artigo 278. O poder público deve desenvolver mecanismos institucionais que compatibilizem as ações de saneamento básico, desenvolvimento urbano, preservação do meio ambiente e gestão dos recursos hídricos, buscando integração com outros municípios nos casos em que se exigirem ações conjuntas. Artigo 279. O município deve manter sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Parágrafo 1º. A coleta de resíduos será seletiva. Parágrafo 2º. A lei complementar regulamentará o disposto neste artigo, observando a legislação pertinente. Capítulo 5 da Política de Abastecimento. Artigo 280. Cabe ao município de Aracaju promover a política de abastecimento, obedecendo ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e aos seguintes aspectos. Inciso 1. Incentivo a feiras livres e outras formas de comércio direto produtor-consumidor. Inciso 2. Incentivo à implantação e criação de hortifruti e granjeiros na periferia da cidade. Inciso 3. Estímulo à criação de cinturão verde voltado à produção de alimentos. Inciso 4. Preferência do fornecimento aos produtores locais. Parágrafo 1º. O município pode manter estoques reguladores a fim de prover a escassez de produtos de primeira necessidade. Parágrafo 2º. O município poderá adquirir produtos diretamente do produtor e revendê-los à população de baixa renda a preço de custo. Artigo 281. O município defenderá o consumidor com medidas preventivas e punitivas para os que confeccionarem ou venderem produtos que não satisfaçam as condições apregoadas ou tragam prejuízos à saúde e à segurança das pessoas. Parágrafo único. A propaganda subliminar e enganosa será reprimida criminalmente. Artigo 282. Ao município cabe a fiscalização sanitária dos produtos a fim de oferecer ao consumidor produtos de boa qualidade. Parágrafo único. Deve o município manter os mercados públicos em perfeito estado de conservação e limpeza, para que atendam às necessidades da população. Artigo 283. O município deverá intervir na rede particular de abastecimento para impedir o lockout artificial no abastecimento, podendo, para tanto, utilizar o poder de polícia. Título 5 da Ordem Social. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 284. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo a promoção humana, o bem-estar e a justiça social. Capítulo 2 da Política Municipal de Saúde e Saneamento Básico. Artigo 285. A saúde é direito de todos e dever do município e será garantida mediante política social,
econômica, ambiental e de saneamento básico que visem a qualidade de vida, redução dos riscos de doenças e outros agravos e acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 1º. O município formulará a política municipal de saneamento, definida em lei, integrada às políticas da saúde, meio ambiente, desenvolvimento urbano e de recursos hídricos, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar da população. Parágrafo 2º. A política municipal de saneamento orientar-se-á pelos seguintes princípios. Inciso 1. O ambiente salubre, indispensável à segurança sanitária e à melhoria da qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao poder público e à coletividade assegurá-lo. Inciso 2. Do primado da prevenção de doenças sobre o seu tratamento. Inciso 3. De participação da sociedade, por meio de suas entidades representativas, na formulação das políticas, no planejamento e controle de serviços e obras de saneamento, nos processos de decisão e fiscalização sobre custos, qualidade de serviços, prioridades financeiras e planos de investimento. Inciso 4. De subordinação das ações de saneamento básico ao interesse público de forma a cumprir sua função social. Inciso 5. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, serão financiados por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal e municípios, não podendo ser utilizados recursos da saúde originados de vinculação constitucional. Parágrafo 3º. Compete ao município organizar e prestar diretamente, ou mediante regime de concessão ou permissão, os serviços de saneamento de interesse local, podendo este autorizar sua concessão para instituições públicas ligadas aos poderes públicos, estadual ou federal, ficando proibida a privatização da concessão ou permissão desses serviços no âmbito do município de Aracaju. Parágrafo 4º. Fica vedada ainda a transferência do controle acionário da empresa estatal prestadora dos serviços de saneamento básico para o setor privado, no âmbito do município de Aracaju. Parágrafo 5º. Os serviços de saneamento básico, entendidos fundamentalmente como de saúde pública, compreendem o abastecimento de água, coleta, tratamento e disposição adequada do esgoto e do lixo, drenagem urbana de águas pluviais, controle de vetores transmissores de doenças e atividades relevantes para a promoção da qualidade de vida. Artigo 286. As ações e serviços da saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem o Sistema Municipal da Saúde, organizado com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Descentralização dos recursos, serviços e ações. Inciso 2. Integralidade na prestação das ações de saúde, adequando-as às realidades epidemiológicas. Inciso 3. Participação em nível de decisão de entidades representativas de usuários e de profissionais da saúde na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações da saúde, através de constituição do Conselho Municipal da Saúde de caráter deliberativo e paritário. Inciso 4. Demais diretrizes emanadas da Conferência Municipal da Saúde. Artigo 287. A execução das ações e serviços de saúde no âmbito do município será feita diretamente pelo Poder Público Municipal, em consonância com o Poder Público Estadual.
Parágrafo 1º. É vedada a concessão de auxílio ou subvenção à entidade de saúde particular que tenha fins lucrativos. Parágrafo 2º. As instituições particulares poderão participar de forma suplementar do Sistema Municipal de Saúde, mediante contrato público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Parágrafo 3º. As instituições ficarão sob o controle de qualidade e de informações e registro de atendimento, conforme os Códigos Sanitários Nacional, Estadual e as normas do SUS, Sistema Único de Saúde. Artigo 288. O Sistema Municipal da Saúde será financiado com recursos de orçamento do Estado, município, Seguridade Social e da União, além de outras fontes. Parágrafo 1º. Os recursos financeiros do Sistema Municipal da Saúde serão administrados por meio do Fundo Municipal da Saúde, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde e subordinado ao planejamento e controle do Conselho Municipal da Saúde. Parágrafo 2º. A instituição de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e aprovada no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde, e do Conselho Municipal da Saúde, levando-se em consideração a demanda, cobertura, distribuição geográfica, grau de complexidade e articulação do sistema. Artigo 289. A integralidade das ações de saúde será assegurada pelos seguintes direitos fundamentais. Inciso 1. Garantia de gratuidade dos serviços de saúde prestados, vedada a cobrança de despesas sob quaisquer pretextos. Inciso 2. Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do município às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem quaisquer discriminações. Inciso 3. Garantia de acesso à educação, à informação e aos métodos científicos de regulação da fecundidade que atentem contra a saúde, respeitando o direito de opção pessoal quanto ao método e ao tratamento da prole. Artigo 290. São de competência do município, através da Secretaria da Saúde ou equivalente: Inciso 1. Assistência à saúde. Inciso 2. Planejamento e execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e controle de endemias no âmbito do município. Inciso 3. A direção do SUS, Sistema Único de Saúde, no âmbito do município, em articulação com a Secretaria Estadual da Saúde. Inciso 4. A elaboração e atualização do Plano Municipal da Saúde, em termos de prioridades e estratégias municipais, em consonância com o Plano Estadual da Saúde e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal da Saúde. Inciso 5. A elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS, Sistema Único de Saúde, para o município. Inciso 6. A administração do Fundo Municipal da Saúde. Inciso 7. A proposição de projetos de leis municipais que contribuam para viabilizar e concretizar o SUS, Sistema Único de Saúde, no município. Inciso 8. A compatibilização e complementação das normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, de acordo com a realidade municipal. Inciso 9. A implementação do Sistema de Informação em Saúde no âmbito municipal. Inciso 10. O planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente e saneamento básico no âmbito do município, em articulação com os demais órgãos governamentais. Inciso 11. Planejamento e execução das ações de controle das condições dos ambientes de trabalho e dos problemas da saúde a eles relacionados.
Inciso 12. A normatização e execução, no âmbito do município, da Política Nacional de Insumos e Equipamentos para a Saúde. Inciso 13. A execução, no âmbito do município, dos programas e projetos estratégicos para o enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como situações emergenciais. Inciso 14. O acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbimortalidade no âmbito do município. Inciso 15. A administração e execução das ações e serviços de saúde e de promoção nutricional de abrangência municipal ou intermunicipal. Inciso 16. A complementação das normas referentes às relações com o setor privado e a celebração de contratos com serviços privados de abrangência municipal. Inciso 17. A celebração de consórcios intermunicipais para a formação do sistema da saúde, quando houver indicação técnica e consenso das partes. Inciso 18. Fiscalização das ações da iniciativa particular que, de qualquer forma, exerça atividades relativas à saúde e à assistência social. Inciso 19. Estímulo à formação de pessoal especializado nas áreas da saúde, principalmente ligadas à pesquisa, à educação, à assistência materno-infantil e à higiene mental. Inciso 20. Disciplinar, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e a participação na produção e distribuição de medicamentos, produtos imunológicos e hemoderivados e outros insumos da saúde. Inciso 21. Estímulo ao tempo integral e à dedicação exclusiva dos servidores de nível superior da área da saúde do município. Parágrafo único. Para efeito do disposto dos incisos 19 e 21 deste artigo, o plano de cargo e salários do funcionalismo público municipal estabelecerá aumento de remuneração relativa a cada ano de pós-graduação concluída, ao título de mestrado, ao título de doutorado, além do adicional para dedicação exclusiva. Artigo 291. Ficam criadas, no âmbito do município, duas instâncias colegiadas, de caráter consultivo e deliberativo, respectivamente, a Conferência e o Conselho Municipal da Saúde. Parágrafo único. A Conferência Municipal de Saúde, convocada pelo Secretário Municipal da Saúde ou extraordinariamente pelo Conselho Municipal da Saúde a cada 2 anos, com ampla representação da comunidade, objetiva a avaliar a situação do município e fixar as diretrizes da política municipal de saúde. Artigo 292. O gerenciamento dos serviços da saúde deve ter critérios de compromissos com o caráter público dos serviços da saúde e de eficácia no seu desempenho. Parágrafo 1º. A avaliação será feita pelos órgãos colegiados deliberativos. Parágrafo 2º. O gestor do SUS, Sistema Único de Saúde, não poderá exercer concomitantemente a direção do SUS e a direção de entidade da saúde de caráter privado. Capítulo 3. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 293. Compete ao município promover e incentivar o estudo, a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, democratizando seu acesso à comunidade, visando ao bem-estar social. Artigo 294. A pesquisa científica e tecnológica, no âmbito do município, não estará sujeita a qualquer tipo de restrição do poder público. Artigo 295. A política científica e tecnológica do município terá como princípios:
Inciso 1. Aproveitamento racional e não predatório dos recursos naturais disponíveis na circunscrição do município. Inciso 2. Democratização do acesso popular aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico. Inciso 3. Respeito aos valores éticos, morais e culturais da sociedade aracajuana. Inciso 4. A preservação e a recuperação do meio ambiente. Capítulo 4. Da educação. Artigo 296. A educação, direito de todos e dever do município e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício consciente da cidadania e sua qualificação para o trabalho, com o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 297. O ensino público municipal será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso, permanência e assistência na rede municipal de ensino. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, garantindo o acesso e divulgação do acervo científico, cultural, artístico e tecnológico existente, bem como liberdade, incentivo à elaboração de novos conhecimentos e à produção cultural. Inciso 3. Pluralismo de ideias, concepções e práticas pedagógicas, com respeito às diferentes éticas socioculturais, linguísticas e religiosas, que são características fundamentais do convívio democrático sadio. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em todos os estabelecimentos oficiais da rede municipal. Inciso 5. Valorização dos profissionais do ensino público municipal, garantindo-lhes, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público com piso salarial. Inciso 6. Gestão participativa e democrática do ensino público municipal, na forma da lei. Inciso 7. O acesso ao magistério público municipal deverá ser através de concurso público. Inciso 8. Garantia do padrão de qualidade. Artigo 298. O município cumprirá o seu dever para com a educação pública mediante as garantias. Inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, extensivo aos que a ele não tiverem acesso na idade própria. Inciso 2. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente aos da rede regular de ensino público municipal. Inciso 3. Oferta do ensino pré-escolar e creches às crianças até 6 anos de idade. Inciso 4. Oferta de ensino público noturno, regular e supletivo, adequado às necessidades do educando, assegurando o mesmo padrão de qualidade do ensino público regular diurno. Inciso 5. Atendimento ao educando no ensino pré-escolar e fundamental, através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso 6. Socialização do saber historicamente acumulado e preparação do indivíduo para compreender os princípios fundamentais do trabalho e da organização da sociedade contemporânea, nas dimensões históricas e sociais para o exercício da cidadania. Artigo 299. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas municipais, assegurando-lhes prioridades ao atendimento das necessidades do ensino pré-escolar e fundamental, combatendo o analfabetismo, podendo ser destinados às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação.
Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo só poderão ser destinados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas de acordo com a Constituição Federal, mediante celebração de convênio previamente autorizado pela Câmara Municipal, em forma de cessão de recursos humanos, equipamentos e ou material, bem como de repasse de recursos financeiros pertencentes ao município destinados à educação infantil. Parágrafo 2º. Decreto do prefeito regulamentará o repasse de recursos financeiros às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas e estabelecerá, além de outras exigências a serem atendidas, aquelas relacionadas às atividades didático-pedagógicas, prestação de contas e valorização do profissional do magistério. Artigo 300. A normatização e orientação das atividades educacionais competem ao Conselho Estadual da Educação e ao Conselho Municipal da Educação, ressalvada a competência de outros órgãos legalmente instituídos. Artigo 301. O ensino é livre à iniciativa particular, sujeito às normas gerais de educação nacional, estadual e municipal. Artigo 302. O município deverá promover convênios com estabelecimentos educacionais em todos os níveis, respeitando o disposto nesta lei para atender aos educandos carentes. Artigo 303. As verbas do Orçamento Municipal da Educação serão aplicadas com exclusividade na manutenção e ampliação da rede escolar mantida pelo município, enquanto não for plenamente atendida a demanda de vagas para o ensino público, salvo disposto no artigo 299, caput, parágrafos 1º e 2º. Artigo 304. Ficará assegurado pelo município aos bacharéis em teologia, aos bacharéis em educação religiosa e aos portadores de título de licenciatura plena em educação religiosa, emitidos por seminário e faculdades, o ingresso para o magistério, para a cadeira de ensino religioso, nível superior, obedecendo ao que preceituam os artigos 37, inciso 2 da Constituição Federal e artigo 25, inciso 2 da Constituição Estadual. Parágrafo único. Fica assegurado o acesso aos que, com esta titulação, exercem o magistério público. Artigo 305. Nos bairros e conjuntos habitacionais onde não existem creches pré-escolar e ensino fundamental, ou sua existência não suprir a demanda da população, o município estabelecerá convênios com entidades sociais particulares, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, como preceitua a lei para suprir tais necessidades. Artigo 306. O ensino religioso e musical de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas municipais. Parágrafo único. O Conselho Municipal da Educação formará uma comissão interconfessional que deverá elaborar o currículo para a educação religiosa. Artigo 307. Compete ao município, anualmente, recensear os educandos no ensino fundamental, divulgando o número de vagas nas diversas escolas da rede municipal de ensino, fazer a chamada escolar anual, zelando com os pais pela frequência à escola. Artigo 308. O município, através do seu órgão competente, estimulará o hábito de leitura, obrigando-se a instalar em cada escola de rede pública municipal de ensino uma biblioteca, devendo o órgão competente renovar e preservar o acervo da biblioteca de modo que esta tenha utilidade prática para a escola, principalmente com relação a livros didáticos.
Artigo 309. Fica instituída na Secretaria da Educação do município a Comissão Interdisciplinar de Prevenção e Orientação sobre os tóxicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre o funcionamento da composição de que trata o caput deste artigo. Artigo 310. Nos programas de áreas de estudo ou disciplina constantes dos currículos de primeiro e segundo graus, será obrigatória a inclusão das disciplinas filosofia, sociologia e conteúdos referentes à ecologia, cultura brasileira, educação para trânsito, educação para a saúde, introdução à ciência política e noções sobre cooperativismo e toxicologia. Artigo 311. As crianças com mais de 6 anos de idade e menos de 7 será facultado o direito de serem matriculados na primeira série do ensino fundamental nas escolas públicas municipais. Artigo 312. O município implantará o regime de ensino não formal no sistema da educação municipal. Parágrafo único. O regime não formal abrangerá cursos e exames a serem organizados segundo normas fixadas pelo competente Conselho da Educação, respeitadas as peculiaridades do aluno jovem e ou adulto trabalhador. Artigo 313. A lei assegurará, na composição do Conselho Municipal da Educação, a participação efetiva de todos os segmentos sociais envolvidos, direta ou indiretamente, no processo educacional do município. Parágrafo único. A composição a que se refere este artigo observará o critério de representação do ensino privado com 2 vagas, devendo uma ser preenchida por representante do sindicato patronal e outra por representante do sindicato dos professores. Artigo 314. A lei assegurará, na gestão das escolas da rede municipal, a participação efetiva de todos os segmentos sociais envolvidos no processo educacional, ficando, para esse fim, instituído o conselho escolar em cada unidade educacional e a eleição da direção da escola. Parágrafo único. O funcionamento do conselho escolar e a eleição de direção da escola serão objetos de regulamentação através de lei específica. Artigo 315. A lei definirá os deveres, as atribuições e as prerrogativas do Conselho Municipal da Educação, bem como a forma de eleição e a duração do mandato de seus membros. Artigo 316. Fica assegurada a participação de todos os segmentos sociais envolvidos no processo educacional do município, quando da elaboração do Orçamento Municipal da Educação. Artigo 317. O município, visando ao atendimento das necessidades dos alunos carentes, deverá fornecer a merenda escolar gratuita a todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio do município. Artigo 318. Poderá o município assegurar vagas suficientes para atender a toda a demanda do ensino pré-escolar e fundamental e, em complementação ao Estado e União, o ensino médio e superior diurnos e noturnos. Capítulo 5. Da cultura, esporte e lazer. Artigo 319. O município protegerá, incentivará e promoverá as manifestações culturais, artísticas e esportivas do povo aracajuano, zelando pela preservação da memória dos diferentes grupos formadores da cultura folclórica, cabendo-lhes, inciso 1, promover e amparar as manifestações científicas, literárias, religiosas e culturais através de apoio logístico, estrutural e da propaganda. Inciso 2. Garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura.
Inciso 3. Assegurar a liberdade de criação e expressão artística, possibilitando à comunidade amplo acesso a todas as formas de expressões culturais, populares, eruditas e universais, visando ampliar a consciência crítica do cidadão. Inciso 4. Criar, manter e abrir espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção e o consumo das manifestações culturais e artísticas. Inciso 5. Estimular o intercâmbio cultural. Parágrafo único. As artes, as letras e as ciências em suas diversas manifestações, incluídas as respectivas academias, terão o amparo do poder público municipal, que lhes proporcionará condições materiais e culturais de livre criatividade e de efetiva participação popular. Artigo 320. Constituem patrimônio cultural os bens de natureza material, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, incluídos: inciso 1, as formas de expressão; inciso 2, os modos de criar, fazer e viver; inciso 3, as criações artísticas, científicas e tecnológicas; inciso 4, as obras, objetos, documentos, edificações e demais bens destinados às manifestações artístico-culturais; inciso 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo único. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio histórico e cultural aracajuano, através de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Artigo 321. Compete ao município apoiar grupos e movimentos culturais nos bairros e a criação de cooperativas artesanais, através das associações de moradores, sindicatos ou clubes sociais, desde que reconhecidos de utilidade pública. Artigo 322. O município fomentará diretamente e por meios de incentivos e auxílios às entidades desportivas que sejam reconhecidas de utilidade pública pelo município, práticas esportivas formais e informais, como direito de cada um, observando os seguintes preceitos. Inciso 1. A autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2. Destinará recursos públicos prioritariamente para a promoção de desporto educacional. Inciso 3. Tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Inciso 4. Incentivo às manifestações desportivas no âmbito do município. Inciso 5. Criação e preservação de centros de lazer e cultura, complexos desportivos e demais espaços que visem a oferecer formas comunitárias de diversão. Inciso 6. Construção e manutenção de campos de pelada, em convênio com clubes esportivos ou associações de moradores. Parágrafo único. O município, a fim de cumprir o que prevê o inciso 2 deste artigo, deve incentivar e promover a realização de jogos escolares no âmbito municipal. Artigo 323. Nas construções de unidades escolares, será obrigatória a implantação de, pelo menos, uma quadra polivalente para a prática de esportes olímpicos, obedecidas nas suas demarcações as dimensões oficiais.
Artigo 324. É dever de o município estimular as práticas esportivas, cabendo ao poder municipal auxiliar a realização de eventos, bem como impedir, pelos meios legais, as transmissões ao vivo de nível interestadual ou internacional, através de televisão, de competição que impeçam ou prejudiquem o esporte local. Capítulo 6. Da comunicação social. Artigo 325. A livre manifestação de pensamento e criação, a expressão e a informação não sofrerão quaisquer restrições, sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, observado o disposto da Constituição Federal. Capítulo 7. Da assistência social. Artigo 326. A definição da política de defesa do menor será tratada pelo Conselho Municipal do Menor, o que será ouvido em todas as questões referentes à criança e ao adolescente. Artigo 327. O município tem o dever de amparar as pessoas da terceira idade, garantindo-lhes o bem-estar, a dignidade e a cidadania. Parágrafo único. Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, o município deverá implantar o Conselho Municipal da Terceira Idade, com funções de um órgão coordenador dos esforços isolados e visando a traçar diretrizes de ação que incrementem as mais diversas atividades para a terceira idade, como educacionais, esportivas, recreativas e outras, havendo representantes de grupos de idosos e técnicos que tenham especialização com a terceira idade. Artigo 328. O município promoverá meios para a criação e desenvolvimento de programas de assistência ao menor em condições de elevada carência social. Parágrafo único. Na elaboração dos programas sociais inseridos no caput deste artigo, deverá haver a presença obrigatória de assistente social. Artigo 329. Aos alunos com deficiência física ou mental, matriculados em sua rede de ensino, o poder público oferecerá transporte escolar gratuito. Artigo 330. Ao município compete a criação de centro de formação profissional para o adolescente, bem como a criação de bibliotecas municipais nos bairros onde as comunidades são carentes. Artigo 331. A lei disporá sobre os albergues abertos, conveniados ou subsidiados por entidades públicas ou privadas. Artigo 332. O município assegurará 50% e 2/3 de abatimento nas tarifas de transporte coletivo urbano por ônibus comuns, respectivamente para os estudantes regularmente matriculados na rede particular e rede pública de ensino, sem qualquer restrição de dia ou período de utilização deste benefício. Artigo 333. O município promoverá proteção ao deficiente físico e mental, assegurando-lhe o acesso fácil aos meios de amparo à saúde, à educação, à assistência social, quando possível ao esporte e lazer, destinando programa especial gratuito para os membros excepcionais das famílias dos servidores municipais. Artigo 334. A assistência social e jurídica gratuita será concedida, independentemente de contribuição à Seguridade Social, àqueles que delas necessitam e têm como objetivo: inciso 1, proteção à família, à maternidade e à infância. Inciso 2, amparo e proteção às crianças e adolescentes carentes. Inciso 3, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração comunitária.
Artigo 335. O município assegurará a gratuidade de transporte coletivo urbano ao idoso carente, de acordo com o estabelecido em lei complementar. Capítulo 8. Da Juventude. Artigo 335-A. Compete ao município promover programas de assistência ao jovem, sendo admitida a participação de órgãos públicos, entidades não governamentais e afins, mediante políticas específicas para a juventude, obedecendo aos seguintes preceitos. Inciso 1. Promoção da cultura jovem através da realização de eventos que valorizem as suas formas de expressão cultural. Inciso 2. Implantação de programas de prevenção e atendimento especializado aos jovens dependentes de entorpecentes e drogas afins. Inciso 3. Desenvolvimento de campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nas escolas municipais e conscientização dos jovens sobre a maternidade e a paternidade responsáveis. Inciso 4. Integração do jovem com deficiência mediante treinamento para o trabalho e adequação dos espaços públicos para que atendam às suas demandas específicas. Artigo 335-B. A lei estabelecerá o Plano Municipal da Juventude, de duração quinquenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Título 6 das Disposições Gerais. Artigo 336. O dia 17 de março é a data magna do município de Aracaju. Parágrafo único. Nesse dia em que é comemorada a transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju, haverá solenidades cívicas em todos os estabelecimentos de ensino do município, com palestras alusivas ao evento, sem qualquer antecipação ou adiamento. Artigo 336-A. O município assegurará, através do órgão competente, a gratuidade de funeral e fornecimento de urna fúnebre às famílias comprovadamente carentes. Artigo 337. O feriado municipal comemorativo a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju, será comemorado no dia 8 de dezembro sem qualquer antecipação ou adiamento. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. O prefeito e os vereadores prestarão compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica no ato e na data de sua promulgação. Artigo 2º. O Poder Executivo submeterá à aprovação da Câmara Municipal, no prazo de 180 dias, contados da vigência desta lei, projeto de lei estruturando o sistema municipal de ensino, que conterá, obrigatoriamente, a organização administrativa e técnico-pedagógica do órgão municipal da educação, bem como projetos de leis complementares que os instituem. Artigo 3º. Os incentivos fiscais e as isenções tributárias serão considerados revogados após o decurso de 1 ano após a promulgação desta lei orgânica, se a Câmara Municipal não as revalidar. Artigo 4º. As permissões de serviços públicos terão que ser reavaliadas pela Câmara Municipal no prazo de 1 ano a partir da promulgação desta lei orgânica. Parágrafo único. A Câmara nomeará uma comissão especial para avaliar cuidadosamente os contratos e serviços concedidos e permitirá as suas execuções para final julgamento em plenário da Câmara, sendo mantidos aqueles que estiverem de acordo com a legislação. Artigo 5º. O prefeito municipal terá prazo de 6 meses, contados após a promulgação desta lei orgânica, para remeter à Câmara Municipal projeto de lei adequando a estruturação de cargos e funções públicas a esta lei. Parágrafo único. Após 6 meses da promulgação da lei orgânica, ficam extintas todas as funções gratificadas, gratificações de funções e cargos em comissão contrários a esta lei orgânica.
Artigo 6º. Fica instituído o piso salarial para o Magistério Público Municipal a partir da data da promulgação desta lei orgânica, tomando-se como parâmetro o salário mínimo vigente no país, obedecendo-se aos critérios constantes nos parágrafos que se seguem. Parágrafo 1º. É vedado pagamento inferior a 3 salários mínimos ao ocupante do cargo no magistério de nível 1A. Parágrafo 2º. Fica resguardada a diferença de 25% entre um nível e outro. Parágrafo 3º. O de que trata os parágrafos anteriores refere-se aos ocupantes de cargo da carreira do magistério municipal, com jornada de trabalho de 125 horas. Artigo 7º. A Câmara Municipal criará, no prazo de 15 dias da data da promulgação desta lei, uma comissão especial para proceder à revisão do seu regimento interno, observando na composição da comissão a proporcionalidade de representação partidária. Parágrafo único. A comissão referida no caput deste artigo terá o prazo de 2 meses para a conclusão de seus trabalhos. Artigo 8º. Até 6 meses da promulgação desta lei orgânica, todas as entidades declaradas de utilidade pública por lei municipal deverão enviar processo à Câmara Municipal para reavaliação. Artigo 9º. O Poder Executivo terá o prazo até o dia 5 de junho de 1992, após a promulgação desta lei, para enviar o projeto do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 20 meses para a legislação complementar. Parágrafo único. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano a que se refere este artigo deve ser executado, preferencialmente pelo Poder Público. Artigo 10. O Poder Executivo deve organizar o órgão de planejamento urbano no prazo de 90 dias, a contar da data da publicação desta lei. Artigo 11. Após a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o município se encarregará de dar ampla publicidade através de sua publicação na imprensa local. Artigo 12. Após a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, os imóveis irregulares terão um prazo de 6 meses para serem regularizados, devendo, para tanto, o Executivo Municipal enviar projetos de lei sobre o assunto à Câmara. Parágrafo único. Após esse prazo, não mais será permitida a regularização de edificações em desacordo com a legislação. Artigo 13. Até que seja aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, as licenças concedidas pelo município terão validade de 6 meses, podendo ser prorrogadas por iguais períodos até a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, sem ônus até o limite de 2 anos. Artigo 14. Até a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, terão, obrigatoriamente, que possuir anuência prévia formal emitida pelo órgão de desenvolvimento urbano os seguintes itens: inciso 1, parcelamento em geral; inciso 2, conjuntos habitacionais ou condomínios; inciso 3, habitação multifamiliar; inciso 4, obras de grande porte que interferirem significativamente no entorno ou no sistema viário; inciso 5, edificações comerciais, industriais e de serviços que interferirem significativamente no entorno ou no sistema viário. Inciso 6, regularização de loteamento clandestino. Inciso 7, no prazo máximo de 3 anos, o município se obrigará a discriminar todas as terras devolutas que serão destinadas aos projetos de assentamento e de recuperação ambiental. Artigo 15. Os parcelamentos clandestinos terão um prazo de 6 meses após a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano para serem regularizados, conforme parâmetros definidos no mesmo. Parágrafo único. Findo esse prazo e não efetivada a regularização, estarão sujeitos às penalidades previstas em lei. Artigo 16. Nas áreas com restrições determinadas pelo cone de aproximação do aeroporto e cone de visualização do farol localizado na Avenida Beira-Mar, mesmo que tenham cessadas as atividades que provocam a restrição, serão mantidos os mesmos critérios e gabaritos até a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.
Artigo 17. Os poderes públicos municipais promoverão edição popular do texto integral desta lei orgânica, que será distribuída aos munícipes por meio das escolas, sindicatos, associações de moradores e outras instituições representativas da comunidade. Artigo 18. A administração direta e indireta encaminhará à Câmara de Vereadores, no prazo de 90 dias a contar da promulgação desta lei orgânica, relação dos bens públicos imóveis, discriminando as formas de utilização acompanhada da documentação pertinente. Artigo 19. A Câmara Municipal, em um prazo de 6 meses após a promulgação desta lei, deverá aprovar a lei orçamentária do município de Aracaju. Artigo 20. O município, no prazo de 2 anos, fará a adaptação dos logradouros dos edifícios de uso público e, no prazo de 5 anos, determinará a dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras com deficiência física ou sensorial. Artigo 21. Todas as concessões para a exploração de serviços públicos serão revistas pela Câmara Municipal em um prazo de 6 meses após a homologação da lei orgânica, sendo cassadas aquelas consideradas lesivas ao interesse público. Artigo 22. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, em desacordo com esta legislação, ficam obrigados a, num prazo de 3 anos, adaptarem-se ao disposto nesta lei. Artigo 23. O Poder Executivo, no prazo de 30 dias, enviará à Câmara projeto de lei regulamentando as competências, composição e atribuições do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano terá, entre outras, a atribuição de acompanhamento dos trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Artigo 24. O Poder Executivo, num prazo máximo de 60 dias após a promulgação desta lei, encaminhará à Câmara Municipal a composição e estruturação da equipe técnica encarregada de coordenar, supervisar e fiscalizar os trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju. Parágrafo único. A equipe técnica será formada e coordenada por técnicos já pertencentes aos quadros da administração municipal. Artigo 25. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deve conter dispositivo regulamentando o mobiliário urbano de calçadões e trechos fechados de ruas, de modo a permitir o trânsito eventual de veículos em situação de emergência. Artigo 26. Serão revistas pela Câmara, nos 12 meses contados da data da promulgação desta lei orgânica, a doação, a venda, a permuta, a doação em pagamento e a concessão a qualquer título de imóvel público, realizada no período de 1º de janeiro de 1962 a 5 de abril de 1990. Parágrafo único. A revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de conveniência ao interesse público e, comprovada a ilegalidade e havendo interesse público, os bens reverterão ao patrimônio do município. Artigo 27. Fica revogada a Lei nº 957, de 8 de dezembro de 1983, que estabelece critérios para a instalação e funcionamento de estabelecimentos do ramo da panificação. Artigo 28. O Poder Executivo fica obrigado, no prazo de 3 meses após a promulgação desta lei orgânica, a instituir o que determina o artigo 66 e seus parágrafos 1º e 2º. Artigo 29. O poder público municipal, auxiliado por entidades científicas e populares afins, definirá no prazo máximo de 12 meses após a promulgação da lei orgânica recursos e componentes naturais a serem preservados para a defesa da diversidade e a integridade do patrimônio genético, biológico e paisagístico. Artigo 30. Fica criada a Banda de Música Oficial do município. Parágrafo único. A banda de música de que trata o caput deste artigo deve ser constituída, obrigatoriamente, pelos atuais músicos da banda municipal, cuja estabilidade estará assegurada a partir da data da promulgação desta lei orgânica.
Artigo 31. O Poder Executivo, no prazo de 60 dias a partir da promulgação desta lei orgânica, convocará o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, criado pela Lei nº 1435 de 1988. Artigo 32. Para efeito de cumprimento da isonomia salarial, nos termos do Convênio de Implantação SUDES-SE, o Executivo Municipal estabelecerá um plano aprovado por lei que compatibilize os recursos do município com o orçamento do SUDES-SE, de modo a que as categorias profissionais de saúde do município adquiram a isonomia com os demais participantes do SUS, Sistema Único de Saúde, no prazo de até 12 meses. Aracaju, 5 de abril de 1990. Marcélio Bonfim, presidente. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui, que chegaram até o final. Eu vou deixar no izinho aqui nos cards, no cantinho da tela aqui, a playlist de legislação local de Aracaju. Eu também já gravei a lei complementar número 153, que trata do regime jurídico dos funcionários públicos de Aracaju. E quem tiver interesse é só clicar e dar uma olhada. Valeu, obrigada, bons estudos.